Bom, nesse vídeo então a gente vai falar de um dos tipos de sentidos especiais, que é a audição. Então, a audição, ela envolve a transdução de um sinal sonoro, de uma onda mecânica que se locomove no ar ou na água, para dentro do sistema nervoso, de modo a transformar essa onda mecânica numa onda elétrica, num tipo de sinapse, né, em sinais elétricos que podem ser interpretados como informações ambientais de coisas que estão acontecendo no meio e também como forma de comunicar-se. Então, os organismos usam a emissão de som e a captação de som como formas de comunicação também, embora a origem da audição deve ter sido muito mais relacionada à interpretação do meio do que à emissão de sons e comunicação. A gente tem que lembrar antes que as ondas sonoras, elas são vibrações mecânicas que acontecem tanto no ar quanto na água. A gente está mais acostumado com as ondas no ar, porque somos espécies terrestres, mas a gente tem que lembrar que organismos aquáticos também podem captar ondas de som que são emitidas na água. Essas ondas, elas têm uma variação periódica, né, que conta com uma frequência, com uma amplitude, e essa frequência e amplitude acabam interferindo em como os organismos percebem o som. Então, no caso do ouvido humano especificamente, a nossa captação sonora vai de 20 a 20 mil Hz e o modo como eu estou falando aqui com vocês, que vocês estão me ouvindo, a fala humana varia entre 300 e 3.500 Hz. Outros animais têm capacidades diferentes da capacidade humana e está muito relacionado ao ambiente em que esses animais evoluíram. Então a gente sabe que os primeiros tipos de ouvido, né, que os peixes apresentaram, a capacidade de transdução de um sinal mecânico, muito provavelmente está relacionado com a percepção de equilíbrio, percepção de movimento na água vindo da linha lateral, e os ossículos, né, que os peixes acabaram desenvolvendo deram origem então também aos ossículos que a gente vê em outras espécies. O ouvido dos peixes ele tem uma massa de otólito, né, uma massa de carbonato de cálcio única, e nos outros animais a gente vai ver que essa massa ela é segmentada, e as células receptoras são ciliadas. Então, essa parte ciliada da célula foi conservada ao longo da evolução e ela tem uma característica extremamente importante para a gente transduzir o som. Tá? Então, tanto os sinais sensoriais da linha lateral, que já são de células ciliadas, quanto as regiões auriculares, né, de ouvido interno, também têm células ciliadas que fazem a transdução. Ao redor dessas células ciliadas, a gente vê uma cúpula gelatinosa que funciona inicialmente como um acelerômetro, como uma percepção de aceleração, e os líquidos que estão dentro do labirinto ósseo, né, então movimentam a cúpula gelatinosa e permitem a percepção do som. E essa detecção vai variar, como eu disse anteriormente, de acordo com o tipo de sinal que é emitido naquele ambiente. Muito provavelmente os peixes começaram identificando sinais de baixa frequência e com a evolução nós fomos ganhando, né, então, interpretação de outros tipos de sinais. Um dos primeiros experimentos para entender se realmente os peixes tinham capacidade auditiva, se os peixes conseguiam ouvir, foi feito por von Frisch. Então mostro essa figura aqui para vocês, uma cena bastante inusitada, né, em que o von Frisch está sinalizando ali, tem um estudante dentro de um tanque contendo água, ele está somente com uma sunga, e tem um outro aluno do von Frisch que está segurando esse, provavelmente, iniciação científica aí, para tentar entender se realmente o som conseguia passar para o meio aquático e que se ele poderia, então, ser percebido pelo ouvido humano. E isso levaria a sinais, né? São indícios de que o ouvido dos peixes também interpretaria som. Depois, o von Frisch fez muitos outros trabalhos com audição em peixes, mas esse foi um dos primeiros testes que ele fez para saber se os peixes poderiam ouvir. É interessante falar de ambiente aquático e ambiente aéreo porque a biomecânica é completamente diferente. Então, na água, as ondas sonoras elas atenuam muito pouco, elas conseguem passar com uma frequência muito maior, né? E elas atingem distâncias muito maiores. Então, elas chegam a 1.500 metros por segundo, enquanto no ambiente terrestre, no ar, como não tem atrito ali, 340 metros por segundo, e ela vai atenuar de acordo com a distância. Então, o que leva a essa maior ou menor atenuação?
a quantidade de partículas que estão disponíveis. Ambientes em que existe muita partícula, então quanto mais sólido for o meio, mais ele vai passar por longas distâncias o sinal sonoro, a onda sonora. Quanto menos partículas tiver, mais atenuado vai ser esse som, que é o caso do ar, né? Então a gente sabe que o som ele vai sofrer uma série de distúrbios, porque ele vai conseguir empurrar partículas conforme a disponibilidade dessas partículas. Essas mudanças na taxa de flutuação é a frequência do som, o comprimento de onda é a velocidade pela frequência e a potência é a taxa de mudança da energia. Então, quantos watts tem o som é a sua potência. Na maioria dos peixes, a gente vê a percepção abaixo de 1000 Hz. Então, eles têm um ouvido interno com uma estrutura muito parecida com o que a gente tem, mas aqui vocês estão vendo, por exemplo, que a gente tem nos peixes, né, um otólito único, que é até utilizado para estimar a idade dos animais. Esse otólito único faz pressão na cúpula gelatinosa, então o líquido aqui dentro dessa cúpula ele fica mais estável. E aqui por baixo, né, principalmente na região de Laguena, eles também têm sáculo, trículo, mas principalmente na região de Laguena, a gente vê uma série de células ciliadas. Então aqui é a localização desse labirinto ósseo nos peixes e as células ciliadas presentes neles. E aí eu mostro nessa outra figura que essa estrutura toda de labirinto ósseo com os canais semicirculares que a gente fala na aula de equilíbrio, né, com as ampolas, e essa parte aqui de sáculo, utrículo e laguena, que são as partes principalmente relacionadas à audição. E aí nessa imagem está destacado aqui a bexiga natatória, né? Por que a bexiga natatória está destacada? Porque os peixes têm 4 diferentes formas de obtenção de informação sonora. Então tem aqueles animais que têm a bexiga natatória completamente desconectada do ouvido e que nesses animais a audição não é muito boa, não é muito amplificada. Alguns outros grupos que têm a bexiga natatória com uma expansão que dá relação com o ouvido, então nesse caso aqui tem uma projeção da bexiga natatória, o que facilita a percepção sonora, porque movimentos da bexiga são facilmente transduzidos para o ouvido. O grupo dos otofise, que tem, além daqui, uma série de ossos, né, que conectam o ouvido interno à bexiga natatória, essa conexão com a bexiga é feita de maneira mais eficiente, através da movimentação dos ossos, né, dos ossículos. São 4 ossículos em peixes. E a gente tem ainda uma outra condição em que tem uma bolha secundária perto aqui da região do ouvido interno, né, então é muito parecido com a bexiga natatória, uma bolha de gás, que favorece aqui o ouvido interno, então, perceber movimentações também de ondas mecânicas na água. No caso dos mamíferos e de outros grupos também, a gente tem um canal, né, um meato acústico que vem do pavilhão auricular externo e uma membrana timpânica que separa aqui esses ossículos, que no caso aqui do ouvido dos seres humanos são 3 ossículos, né? Então 3 ossículos que empurram o labirinto ósseo. Então nesse sentido a gente tem uma conservação aí do sinal. E aí o que a gente vê que no ouvido externo, né, o que a gente tem como pavilhão auditivo, meato acústico e canal auditivo, onde é produzido a cera, né, onde a gente passa o cotonete lá para limpar, é a parte mais externa do ouvido, então representar nessa figura aqui somente a membrana timpânica e o finalzinho aqui do meato acústico. Aí a gente tem o ouvido médio, que está aqui representado pela membrana timpânica separando, né, os 3 ossículos, então martelo, bigorna e estribo, e o estribo está em contato direto com a janela redonda, que é uma área do labirinto ósseo em que existe uma membrana, então o estribo consegue empurrar essa membrana e todo o líquido contido aqui nessa região de labirinto consegue se movimentar. Então o labirinto tem uma imagem dele aqui, é chamado de cóclea, né? Ele é todo repleto por líquido e esse líquido se movimenta, fazendo com que a gente perceba ondas sonoras. Então se a gente pudesse desenhar isso tudo, vocês estão vendo aqui a membrana timpânica, né? As ondas de pressão do ar encostam na membrana timpânica, movimentam essa membrana bastante sensível, que movimenta o martelo, a bigorna e o estribo, que empurra o líquido que está dentro do labirinto ósseo. Então, nesse sistema aqui de alavancas ossiculares, existe uma amplificação do sinal que favorece a interpretação de sons, além da percepção de equilíbrio que a gente fala depois.
Então aqui está todo esse labirinto ósseo e essa região de cóclea aqui, que seria o derivado de uma laguena nos peixes, tem uma série de canalículos, né, repletos de líquido, e nesses canalículos a gente vê uma separação aqui em membrana basilar e membrana vestibular, que fazem então o contato com células ciliadas que eu mostro para vocês em segundos. Então vocês estão vendo aqui essa janela oval, né, novamente numa outra imagem, os ossículos, tímpano, os ossículos, o estribo empurrando a janela oval, que empurra todo o líquido aqui dentro, como se esse labirinto estivesse esticado aqui, né? Então a gente não está vendo mais a cóclea toda enovelada, mas ela é esticada, e o líquido aqui então é empurrado e ele acaba levando a movimentações na membrana basilar, na membrana vestibular. Então, isso aqui favorece a percepção sonora. Nessa imagem, a gente vê um pouco mais de perto como é que é dentro da cóclea. Então, essa região aqui de membrana vestibular e essa região aqui de membrana basilar, elas estão quase que conectadas e no miolinho delas a gente vê células sensoriais, em roxo aqui no meinho, células sensoriais que estão em contato com uma membrana tectorial. Então, o que acontece aqui? Essa membrana tectorial, ela segura os cílios. E quando existe movimentação do líquido, a membrana basal se movimenta, fazendo com que essas células toquem na membrana tectorial. Essa movimentação dos cílios e toque na membrana tectorial empurra os cílios, que são organizados em um cílio bastante grande, com sua formação ciliar mesmo, um quinocílio, e vários esterocílios, que na verdade são evaginações, então são microvilosidades da membrana da célula, que tem então uma série de canalículos, que são proteínas, né, e que quando se movimentam fazem com que ocorra potenciais de ação. Então aqui estão representadas esses cíliozinhos, né, todos em contato com essa membrana tectorial, e conforme a membrana basilar se movimenta, porque o líquido está em movimento, então aqui ela está se movimentando, esses cílios aqui tocam a parte de cima da membrana e, portanto, conseguem estimular uma movimentação, né, uma transdução do sinal. Então aqui eu represento para vocês o quinocílio, os esterocílios, e aí a movimentação disso aqui, se para o lado do quinocílio ou contra o quinocílio, faz com que potenciais de ação aconteçam e sejam transduzidos aqui, ocorra então aqui uma exocitose de vesícula. A depender do lado que o quinocílio se move, ele vai causar PEPs ou vai causar PIPs. E aí então, vários PEPs somados podem desencadear um potencial de ação. Então é graduado o sinal aqui, e aí então isso é interpretado como um sinal de potencial para ser passado para o nervo óptico. O que mais que a gente tem aqui? Esses cílios se movimentando, então vocês estão vendo aqui, né, os cílios em repouso, então a célula fica mantida a menos 50 milivolts como potencial de membrana, potencial de repouso, e aí quando há inclinação dos cílios, abre aqui canais de potássio, ocorre uma despolarização na célula, então liberação aqui de neurotransmissores que vai começar a passar o sinal para frente. Os neurotransmissores envolvidos aqui são glutamato, aspartato, né, ou algum outro neurotransmissor. Nessa imagem eu mostro para vocês a membrana estirada, então ela não está mais naquele formato da cóclea, né? Ela está esticada e a gente vê as células ciliadas sendo representadas aqui em cima. E aí, a depender de onde o líquido estimula essa membrana basilar, então se mais na parte frontal ou mais na parte distal, o som é interpretado de maneira diferente. Então uma alta frequência na parte mais anterior, baixa frequência na parte mais posterior. E aí, cada uma dessas células aqui faz um potencial de ação formando o nervo, né, que vai levar a informação auditiva e, portanto, então, áreas cerebrais específicas vão ser estimuladas. Então, a gente vai ter uma série de nervos que formam o gânglio coclear. Em peixes, a gente sabe que são os núcleos octavais que fazem a principal interpretação aqui, pintadinhos em verde, né, e chegam até diencéfalo e telencéfalo para a interpretação do sinal auditivo. Tem uma região no mesencéfalo chamado toros semicirculares, que é bastante importante para uma percepção inicial do som. E aqui uma comparação com o sistema auditivo humano. Então, enquanto em peixes, células ciliares fazem essa modificação para o toros semicirculares,
Aqui na cóclea, a informação entra pelos núcleos olivares e faz também conexão no núcleo